Eu quero pedir a você, meu amado irmão, a você, minha amada irmã, que sempre estão nos acompanhando, pegue a sua Bíblia. Eu estou aqui para anunciar a palavra. Eu não estou aqui para impor a minha crença a você. Mas como diz a própria Bíblia, examinai vós mesmos, como está lá em João 5,39. Então é dever do cristão examinar tudo o que o pastor prega, tudo o que o professor de teologia ensina. É importante você analisar. Só que eu quero dizer, a crença na Bíblia é o fundamental, ok? E antes de nós entrarmos aqui no texto, eu já vou deixar aqui aberto o texto para nós meditarmos nele. Daqui a poucos minutos estaremos explorando esse texto. Mas eu quero dizer aos nossos irmãos, antes de começarmos a análise propriamente do texto, eu quero dizer 5 coisas sobre o ensino do futuro, chamado de escatologia. Escatos, né? Você pode analisar que essa palavra ela é grega e trata sobre a doutrina das últimas coisas. Trata da questão da ressurreição, da volta de Cristo, da grande tribulação. Então, isso é o que nós chamamos de escatologia, doutrinas das últimas coisas, ok? Escatos, vocês sabem, e logia, estudo, escatos últimos, é assim que tem essa definição, ok? Mas eu quero, antes de nós entrarmos nesse assunto, falar 5 coisas importantes. A primeira coisa que eu quero falar são sobre os 9 pontos. 9 pontos da escatologia. Não esqueçam mais isso. O Urd, ele faz essa definição, esse apanhado dos 9 pontos da escatologia. Interessante que ele pontua. Primeiro, o arrebatamento. Segundo, ele pontua o tribunal de Cristo. Terceiro, as bodas do Cordeiro. Quarto, a grande tribulação. Quinto, ele trata sobre a revelação de Jesus Cristo. Sexto, a batalha do Armagedon. No sétimo, o juízo dos gentios. No oitavo, o milênio. E em 9º lugar, o grande trono branco. Domingo eu estarei falando sobre o grande trono branco. Mas a escatologia, ela se apresenta nesses 9 pontos que estamos apresentando aqui. Ok? Eu quero que você não esqueça mais isso. 9 pontos. Vou repetir de novo para que você memorize. Primeiro ponto, arrebatamento. Segundo ponto, tribunal de Cristo. Você vai encontrar isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. Tribunal de Cristo. O arrebatamento fala da igreja ser arrancada da terra. O tribunal de Cristo, ele não trata de um tribunal para salvação ou para condenação. É um tribunal para julgar aquilo que cada um fez, que teve a oportunidade de fazer e servir ao Senhor com os talentos que Deus lhe deu. Ok? Nós temos as bodas do Cordeiro, que na verdade nós sabemos que você, quando lê Apocalipse 19, lá pelo versículo 7, você vai ver isso. Trata do casamento entre Cristo e a igreja. Você tem a grande tribulação, que é outro ponto que nós estamos falando. O 4º ponto. O 5º, a revelação de Jesus Cristo. No 6º ponto, a batalha do Armagedon. No 7º ponto, nós vamos ter o julgamento ou o juízo dos gentios. É aquela questão que vai haver entre as nações que vão entrar para o milênio e quem não entrará. E aquela questão dos irmãos que se trata dos judeus, como está lá em Mateus. Você vai ler Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 40, você pode ler lá, ok? E aí você tem, em 8º lugar, o milênio, e em último lugar, você tem o grande trono branco, ok?
Esses assuntos, eles fazem parte da escatologia. A segunda coisa que você, querido irmão, querida irmã, precisa ter é quanto às 6 interpretações da escatologia. Eu quero pedir aqui que você que me escuta, você que me ouve, talvez você é presbiteriano, talvez você é adventista, talvez você é um assembleiano, talvez você é um católico, e cada uma dessas correntes, elas seguem uma linha de interpretação. Então, estou falando de 6 interpretações. Por que eu quero falar isso aqui? Porque às vezes você me vê pregando aqui e eu já disse, eu sou pré-milenista, eu sou pré-tribulacionista. Essa é a visão da Assembleia de Deus. Mas existem igrejas que elas não são pré-tribulacionista nem pré-milenista, seguem outra linha. Quando eu falo de pré-milenismo, é que nós da Assembleia de Deus, particularmente eu, acredito que vai haver um milênio literal, mas ele só vai acontecer. Primeiro, tem que haver o arrebatamento, depois vai haver a separação entre 7 anos de festa no céu, 7 anos de tribulação na terra. Ok? Quando estiver no término dessa tribulação, aí Jesus vai se manifestar para o mundo que não quis a sua palavra. Ele vai se manifestar para os judeus. Então nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, por isso que nós somos pré-tribulacionista, cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, nós da Assembleia de Deus, ok? Aí nós temos, eu já falei 2, nós somos pré-milenista e somos pré-tribulacionista. Nós acreditamos dessa forma, que o milênio vai ser por último, depois do milênio, o julgamento, que é o grande trono branco, e depois a eternidade sem fim. É assim que nós cremos. Quero dizer isso para os irmãos, ok? Então, nós falamos dos 2, mas vamos analisar o pós-milenista, e também nós podemos analisar que esse pós-milenista, eles acreditam que a salvação, ela irá acontecer, a salvação se dará já no final do milênio, mas pela pregação do evangelho, vai haver um avanço, vai haver um crescimento, muitas pessoas vão aceitar a Cristo, e já no finalzinho do milênio Jesus volta. Então vai ter a eternidade. Quem é dessa linha do pós-milenismo acredita dessa forma. Nós já não acreditamos assim, ok? Pós-tribulacionista, os que seguem essa linha de interpretação, eles acreditam que o Senhor Jesus, ele vai se manifestar ou ele voltará para arrebatar a igreja somente no final da grande tribulação. Interessante que o pós-tribulacionista, ele crê em um milênio literal. Ele crê nisso. Agora, eles acreditam que, na verdade, tem que acontecer primeiro a grande tribulação. Então a igreja, na visão deles, ela passará pela grande tribulação. Nós temos o mid-tribulacionista, ou também conhecido como mesotribulacionista, que eles acreditam também em um milênio literal, mas eles creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ok? E aí você tem, por fim, os amilenistas. Esses amilenistas, eles são chamados daqueles que interpretam de modo espiritual. Eles dizem que a igreja já vive o reino. Eles dizem claramente que a igreja já passou por toda a grande tribulação, ou que está vivendo a grande tribulação. Então, vocês podem observar que cada uma tem uma linha de interpretação. Eu estou apresentando 6. Agora eu quero falar a você que me escuta. Se você é um crente, não importa a sua denominação, seja assembleiano, seja batista, seja metodista, seja quem for. Se você é um crente
e tem uma linha de interpretação diferente da minha, e ataca o outro porque ele prega uma linha de interpretação, porque eu já falei aqui que essas correntes aqui, elas se divergem só nas interpretações, mas não negam a Jesus. Já gravei isso aí, não já? Elas não negam a Jesus. Então quer dizer isso. Quando você, que diz que é um crente, ataca um irmão, chamando ele de mentiroso, que ele está pregando não é a verdade, você já não é servo de Deus. Porque a nossa divergência, ela está sendo aqui apenas uma divergência, sabe do quê? Apenas uma divergência de interpretação. Então você não pode atacar os outros só porque eles possuem uma linha de interpretação diferente. Ok? Primeira coisa que eu falei é isso. A segunda coisa são as 6 linhas de interpretações da escatologia. Ok? Então quando você ataca o outro, esse aí não sabe de nada, aquele ali não sabe de nada, ele crê. Não, o irmão crê diferente, você crê diferente, mas se você crê em Jesus e crê que vai para o céu, amém. Se você crê que vai ficar para a grande tribulação e depois vai para o céu, amém, problema seu. Agora nós, assembleianos, acreditamos dessa forma. Agora atacar o outro, dizer que ele é mentiroso, que não é a verdade, você já não é crente. Você não tem nada de Deus. Nada, nada, nada de Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, respeita o outro, considera o outro. E eu já disse aqui que nós podemos até divergir de interpretações. E eu posso até respeitar o teu direito de falar. Agora, criticar, menosprezar o outro, já não é bíblico. O Senhor não gosta dessas coisas, ok? A terceira coisa, e por que há uma teologia sobre o pré-milenismo? Por que há uma teologia sobre o pré-tribulacionismo? Isso aqui não é invenção de pastor pentecostal. E para você saber bem, você precisa voltar à história. No primeiro século, como é que a igreja acreditava? No primeiro século, se você analisar, nós temos os primeiros pais da igreja que eles eram pré-milenistas. Basta você ler a história. Por exemplo, se você pegar Aristides, João, Clemente de Roma, se você pegar Barnabé, Policarpo, Papias, Inácio, lá no primeiro século, você vai entender que esses homens, os primeiros pais da igreja, eles eram pré-milenistas. Quando você vem para o segundo século, você vai ter Justino Marte, você vai ter Melito, Irineu, Taciano, Hipólito, Tertuliano, Potinos, todos eram pré-milenistas. Quando você vem para o terceiro século, você tem Cipriano, você tem Vitorino, você tem Metódio, você tem Nepos, Coracione, Lactâncio, todos eles também eram pré-milenistas. Mas por que mudou? Se você analisar a Bíblia, o próprio Paulo acreditava que Jesus ia voltar naqueles dias. Então, quando você está no terceiro século, aí nós vamos ter um pequeno problema. Vai surgir uma escola chamada Escola de Alexandria, que eles vão inventar um novo método de interpretação bíblica, chamado de método alegórico. Método alegórico é aquele que diz que por trás da letra tem um outro sentido das escrituras. E eles procuram buscar nesse método alegórico uma outra interpretação, desprezando o literal. Deixa eu explicar bem mais claro, para que vocês entendam. Se eu digo aqui, isso é uma garrafa de água, é literal. Estou dizendo que é uma garrafa de água. Quando Jesus diz assim, eu sou a porta, ele não está dizendo que é porta de madeira. É uma figura de linguagem. A figura de linguagem, ela aparece na Bíblia. Ela está clara na Bíblia. Agora, nós temos que analisar aquilo que é literal e aquilo que é alegórico, aquilo que é figurativo. Mas o método chamado método alegórico, que vem com a escola de Alexandria, que quem se destaca lá é Orígenes. Você pode observar que esses homens, Orígenes, Dionísio, Gaio, Clemente de Alexandria, eles vão dar apoio a esse método obscuro, que busca um sentido oculto da palavra de Deus. E aí começa as aberrações
nas interpretações bíblicas. Se você pegar a história, tem um moço chamado Guilherme Miller, que ele, fazendo uso desse método, ele fez vários cálculos para a vinda de Jesus. E nos cálculos que ele fez gente perder fazenda, perder comércio, porque em cada cálculo que ele fez, Jesus não voltou. E daí, algumas igrejas começaram a adotar a ideia dele de uma interpretação totalmente fora do literal. Então, quando o método literal foi desprezado com o surgimento do método alegórico, sabe o que foi que aconteceu? Eles abandonaram o método literal, abandonaram o pré-milenismo, e quem entra em cena agora é o amilenismo. Isso é muito perigoso, porque o amilenismo, eu já expliquei agora aqui há pouco, esse amilenismo, ele começa a desprezar a essência daquilo que é literal. E nós podemos analisar, em quarto lugar, que quem vai fortalecer o amilenismo é um moço chamado Santo Agostinho, lá pelo quarto século. Então perceba que agora esse Agostinho, ele entra em cena e na obra que ele escreve, Cidade de Deus, ele dá ênfase ao amilenismo. Se rejeita então a visão pré-milenista e aí dá-se ênfase a esse método chamado amilenismo. Não acreditava na ideia de um reino terrestre, e isso se dá porque, diz Peters, que isso se dá porque, por causa de doutrinas gnósticas e ascéticas, eles começaram a rejeitar a ideia do milênio e do reino vindouro, por causa de Constantino, que em 313 torna a igreja uma instituição do Estado. Eles deixam de ser perseguidos, eles deixam de passar por lutas, e agora já começam a acreditar que estavam vivendo o milênio. Então, lamentavelmente, o teólogo Agostinho, quando você analisa isso, esse homem, ele trouxe esse problema pela obra que ele escreve, ok? Então, se você analisar lá em 354 a 431 a.C., você vê que esse Agostinho, ele passa a ter diversas interpretações acerca do arrebatamento. Como nós já falamos, ele dizia que a igreja era o reino visível de Deus na terra. Na interpretação dele, ele dizia claramente que o milênio, ele deveria ser interpretado espiritual, já se cumprindo na igreja. E ele dizia que Satanás foi preso durante o ministério de Jesus Cristo. Então perceba que você tem essas interpretações que fogem da santa e gloriosa palavra de Deus. Eu estou fazendo esse apanhado todo para que você entenda bem uma coisa, que quando, depois do quarto século, quando se rejeitou o pré-milenismo, entrou o amilenismo, não demorou logo para que o pós-tribulacionismo entrasse em cena. O pós-milenismo entrasse em cena. Quando vocês analisam isso, só para vocês terem uma ideia, quando você atenta para isso, acreditava-se que todos já estariam vivendo o milênio. Mas quando veio a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, em 1914, não é isso? A primeira, 1942, a Segunda Guerra, cadê o milênio esperado? Cadê a esperança que o mundo dizia que ia melhorar com a ciência e tudo? Então, quando veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então estourou. Logo se entenderam que não estavam se vivendo novamente o milênio prometido. Se você pegar essa interpretação, de volta entra em cena o pré-milenismo, que é literal. Então perceba que se nós estamos vivendo o milênio, onde está o Cristo reinando para cumprir a promessa de Davi? Se nós estamos vivendo o milênio, onde está o julgamento das nações? Se nós estamos vivendo o milênio, onde estão as promessas que a Bíblia fala? E por que a igreja ainda não foi para o céu? Estão entendendo? Há muitas complicações que acontecem aqui, nessas interpretações espiritualistas. Então perceba que quando eu coloco isso, meus queridos irmãos, e eu quero que vocês entendam bem,
você pode analisar claramente que naquela época, quando se rejeitou o método da interpretação literal e o pré-milenismo, mas haviam grupos que não aceitavam essas doutrinas. Como, por exemplo, nós podemos falar dos valdenses, paulicianos, albigenes. Eles não acreditavam. Não acreditavam. Eles interpretavam como nós interpretamos hoje. Então, que você possa analisar essas correntes e entender perfeitamente a palavra de Deus, para que você não critique os outros de modo errado, fora do padrão da palavra do Senhor. Ok? Então vamos lá, pastor Luiz, pode ficar para cá. Então nós agora vamos, feito isso, eu falei 5 coisas que você precisa saber sobre a escatologia.